Este é o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que trata sobre a crise nos municípios acreanos. Os nossos convidados, o prefeito de Porto Acre, Carlos Portela, do PSDB, e o prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, do PT. O prefeito Rodrigo Damasceno ficou pendente a sua resposta. A questão era mais ampla, mas acabou se restringindo à saúde. Como é que está a saúde no seu município? A saúde, assim, antes de entrar no meu município, eu gostaria de deixar bem claro que, na minha visão, o problema da saúde não está na saúde, está no saneamento básico. A cada R$4 que a gente investe em saneamento básico, a gente economiza 12 em saúde. Mas há uma certa dificuldade de nós termos acesso a essas linhas de financiamento, né? E, inclusive, emenda parlamentar, porque o parlamentar não quer ter nada que fique embaixo do chão. Quer ter algo que seja visível. Então, nós temos muita dificuldade, né, nos municípios de levar saneamento básico para a população, especialmente no caso de Tarauacá, que, além de tudo, alaga, né? Então, já tem esse agravante. Lá, nós estamos contando muito com os Mais Médicos. Nós estamos com 7 profissionais, né, da equipe dos Mais Médicos atuando. Nós temos 10 equipes de saúde da família, né, atuantes. Nós temos um barco hospitalar que faz viagens também à população, atendimento à população ribeirinha. Mas o que eu sinto é essa dificuldade. A dificuldade na hora de manter um sistema desse, né? Que quanto mais acesso você dá à saúde, mais também ela vai demandar despesa, né? Se você dificultar o acesso do cabo, ele não vai se consultar no posto. E aí ele vai se consultar me diga qual é o percentual de esgoto na cidade de Tarauacá, das casas que possuem esgotos. Esgoto mesmo? Rede pública nenhum, zero. Não, zero. É zero? Zero? Não tem. Esgoto não tem. Zero? Nós temos drenagem urbana, esgoto não se há. E tem uma dificuldade muito grande de arrumar recurso para esta finalidade. Vou dar um exemplo para vocês. Eu consegui uma emenda de 400 mil para o município de Tarauacá para aterro sanitário, porque também é outra questão que nós não temos. Quando veio a emenda, exigiram que tinha que ter o plano de resíduos sólidos. Sem o plano de resíduos sólidos, você não pode ter acesso ao dinheiro. Agora, como é que eu vou pagar o plano de resíduos sólidos? Ele custa 150 a 200 mil reais. Como é que você paga isso daqui? Não tem recurso. Aí eu disse, não, fazer o seguinte, pega a emenda de 400 mil, tu separa 200 mil para pagar esse plano, e os outros 200 mil já é a entrada para a construção do aterro. Não pode, só pode para aterro e só depois do plano de resíduos sólidos. É essa burocracia que, às vezes, atrapalha os municípios, né? Principalmente os pequenininhos, que não têm voz de chegar numa autoridade maior, né? Um município como a capital, ela tem como ter audiência direta com os ministros, né? Nossas audiências geralmente são com os assessores, dos assessores, tal, não temos esse potencial todo. E é essa dificuldade que a gente vive. Só rapidamente, antes de você perguntar, e lá em Porto Acre, qual é o percentual? 0%. Zero também? 0%. Osmir, você está falando aqui com um engenheiro, tá? Já sabia, é um prazer. Quero lhe dizer, Osmir, que a situação de esgotamento sanitário de Tarauacá e de Porto Acre, ela é comum quase no Brasil inteiro. As pequenas cidades, que são a totalidade dos mais de 80% do município brasileiro, não tem um palmo de rede de esgoto. Não tem. Isso é um privilégio da grande cidade, das capitais. Rio Branco mesmo, vários bairros aí não tem esgoto sanitário. Onde nós moramos, por exemplo. Hein? Onde nós moramos. Então, pronto. Deixa eu fazer a minha pergunta, então? Perfeito. Pode estar permitido. Prefeito Carlos Portela, esse é um outro programa que nós tivemos aqui discutindo as pré-candidaturas, 2 pré-candidaturas à Prefeitura da capital. O seu aliado do Democratas, o Tião Bocalon, fez uma leitura mais ou menos o seguinte, grosso modo, se não roubar, dá para fazer. Primeiro que é uma leitura muito rasa da questão, não discute números, todos esses detalhes, todos esses temas estão sendo abordados aqui. Segundo, que está implícito na fala dele de que quem não está fazendo é porque está roubando. O que o senhor acha dessa declaração? Tá certo.
Antes de responder a pergunta, eu gostaria de Pois fazer não. uma tréplica aqui. À vontade. A réplica do Narciso, que ele também foi muito feliz quando fez uma reflexão acerca dos investimentos para a educação desse país. Hoje, a União, ela, do seu orçamento, ela destina aproximadamente aí 3,5% do seu orçamento para a educação. Isso é muito pouco, né? Se a gente for considerar mesmo as necessidades que existem, e aí eu não estou falando das escolas, da educação que é oferecida nas escolas das cidades, mas hoje, no meu município, eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso. Nós temos situações de crianças que estudam em condições de penúria, lá na zona rural. Mas cadê o recurso para construir essas escolas com dignidade? O município não tem esses recursos. Então, eu já vejo, na hora de transferir os recursos para o município, como o prefeito Rodrigo disse, 60% do Fundeb, no mínimo, tem que ser investido em pagamento de profissionais do magistério. 40% é para todas as outras atividades de manutenção do ensino. Mas você, tendo um plano de carreira avassalador como Porto Acre tem, pode pagar até 90% para profissionais do magistério, ou seja, pode pegar o 100% dos recursos do Fundeb e pagar professor. Mas e aí, como é que a gente faz o custeio das ações? E a qualidade do ensino, ela não significa a gente ter apenas um professor lá e merenda para as crianças, não. Hoje se trabalha com metodologias adequadas. Eu estou levando a internet para todas as escolas da zona rural do município. Mas eu preciso de ter outras tecnologias que o município não dispõe. Por quê? Porque os recursos para essa área ainda são poucos. Que nós não cheguemos a 10% do PIB para a educação, né? Mas que chegássemos um pouco mais. Já avançamos muito? Acredito que sim. Hoje o país tem uma rede de institutos federais, tem universidades, vários programas de qualificação e de formação profissional estão sendo oferecidos. Eu acho que isso é um grande avanço. Nós não podemos dizer que não se avançou nos últimos anos e que a educação ela não deu uma melhorada. Deu sim. É só você pegar os números aí, mais pessoas tiveram acesso ao ensino, universalizou-se mais, desde o primário até a graduação, até o nível superior. O que estava colocando era isso, né? E aí eu vou responder aqui a pergunta. Ele, então, nosso querido Bocalon, teria afirmado que, se não roubar, dá para fazer. Isso. Eu vou reformular aqui, que me permita o Bocalon. Eu acho o seguinte, se não roubar, dá para fazer mais. Se não roubar, dá para fazer mais do que está sendo feito. A afirmação do Bocalon, ela não estava no contexto que nós estamos vivenciando hoje, no meu ponto de vista. Estávamos começando a mergulhar nesse cenário de crise recente absurda financeiramente. Então, se ele coloca isso agora, eu até coloco o seguinte, é muito comum, ao não estar vivenciando o dia a dia das instituições, você fazer as suas avaliações. Acho que foi o que ele fez, ele tem o direito de fazer essa avaliação. Agora, claro que todo cidadão hoje, por mais humilde, por mais simples que seja, ele sabe porque os meios de comunicação, no rádio, na TV, nos jornais, estão falando de uma crise, e essa crise chegou no bolso de todo mundo, e, portanto, esse cidadão, em algum momento, ele para refletir que o prefeito da cidade dele, do município dele, não está fazendo tudo o que deveria fazer, porque ele também está enfrentando essa situação difícil financeiramente falando. Não vou discordar que exista má gestão de recursos, sem dúvida, existe sim. Sem dúvida, existe uma necessidade de se qualificar mais a despesa pública. Agora, é notório, isso está no senso comum, que hoje todo mundo tem essa dificuldade. A crise está aí. Que isso não sirva apenas para a única resposta que nós, prefeitos, tenhamos que dar aos nossos munícipes. Eu, lá em Porto Acre, estou tentando, através de medidas de ajuste fiscal, medidas extremamente impopulares, eu estou tentando me adequar a essa realidade. Porque, do contrário, o único prejudicado, os únicos serão a população do município e eu, que provavelmente não estarei com condições de... Qual é o seu percentual, prefeito, de despesa de pessoal lá no seu município? Qual é o percentual? 62%. Você já ultrapassou a lei de responsabilidade fiscal? 62%. Um plano de carreira que hoje, se nós retirássemos todos os terceirizados, toda a mão de obra complementar que nós temos e ingressássemos dentro do quadro de servidores
permanente do município, a gente só iria conseguir o ajuste se a gente chegasse à demissão dos servidores de carreira, de boa parte E deles. quanto é que o percentual que vocês geram para a receita própria do município? Qual o percentual? O município hoje tem uma arrecadação de 2,5% de suas receitas em arrecadação própria. 2,5%. 2,5%. Temos uma dificuldade enorme de arrecadação, tem uma cultura da inadimplência que não é interessante e muitas vezes existe até o medo de certas pessoas que fazem parte da gestão de fazer o lançamento. Fazer o lançamento da cobrança... Do imposto predial. Do imposto predial. O município tem 3 impostos, IPTU, ITBI e ISS. E nós estamos fazendo, nesse pacote de reformulação, de ajuste fiscal, nós estamos identificando todos aqueles que devem ao município e estamos indo lá. Nós estamos até negociando para poder ingressar as Vamos receitas. deixar, se o Damasceno quer que ele fale a respeito do município dele. Eu queria uma parte dessa questão da fala do Bocalon também. Na fala, é muito fácil resolver as coisas, né? A gente mesmo, quando eu não estava ainda na gestão, eu tinha uma impressão de que tudo era bem mais fácil de ser resolvido, de que tudo seria muito mais ágil. Tá? Hoje, estando na gestão, a minha consciência já é outra, totalmente diferente, que eu já percebo as dificuldades. Então, talvez ele esteja imaginando essas facilidades porque ele não está vendo a gestão por dentro, ele está vendo a gestão por fora. E quem vê por fora sempre acha que pode mais. Não, mas ele disse, ele alega também que fez uma verdadeira revolução quando foi prefeito no município de Acrelândia. Fez uma revolução enorme. Deve ter sido isso. Aí, então, em relação mais de arrecadação, o município de Tarauacá lançou a primeira vez o IPTU no ano de 2014. Foi a primeira vez que lançou. Não tinha IPTU no nosso município, né? E aí é uma obrigação constitucional. Recusa de receita é crime de improbidade, dá problema para o gestor. E aí nós lançamos o IPTU. O meu IPTU do ano inteiro deu R$99 mil. 99 mil. O meu orçamento, por exemplo, é 42 milhões de reais. O meu IPTU deu 0,000%. Quantos pagaram? Uns 30% pagaram, né? Então, essa dificuldade que a gente tem também de convencer a população também a estar pagando quando não se tem o hábito, quando não se tem a cultura, né? Isso a maior dificuldade, né? Nós estamos começando a fazer isso em Tarauacá, né? Uma coisa é cobrar IPTU aqui em Rio Branco. O pessoal chia, mas já está acostumado, porque todo ano sabe que tem o IPTU. Em Tarauacá, ou em algum município onde não existe IPTU, é mais difícil você estar fazendo. E isso é uma complementação importante que deixa de estar ajudando a gente Mas deixa eu fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Carlinhos. Qual é o percentual de gasto com o pessoal na prefeitura de Tarauacá? Nós fizemos um gesto no começo do ano, inclusive eu virei manchete por conta disso, que foi exonerar todo mundo, né? Nós exoneramos todos os nossos funcionários. Todos? Todos. Comissionados, né? Comissionados, cargo de confiança. Cargo de confiança. Todos, não os efetivos. Não, todos foram exonerados, né? Com o intuito de, primeiro, de economizar, iriam passar 15 dias sem receber, e depois de enxugar a máquina, de diminuir o nosso tamanho. E aí, nessa nossa volta, a gente voltou faltando, por exemplo, 3 secretarias. 3 secretarias hoje não têm secretário nomeado e não tem comissionados nela. O que eu tenho é quadro de confiança, é pessoa que eu designo do quadro permanente para cumprir o papel. Essa secretaria faz falta? Não está fazendo falta hoje porque a gente está com atenção tão especial, nós juntamos esforços com o governo do estado e prefeitura e acabou que ela teve um melhor desempenho ainda nesse período por conta disso, porque como ficou muito próximo, os dois, o que faltava para um a gente ajudava aqui, desse jeito potencializou as ações, né? E aí nós estamos hoje com 51%, né? Que está dentro do prudencial, da lei. Só que dizendo não, é brigando. Essas pessoas que foram, por exemplo, exoneradas, que não voltaram, até hoje elas sentem um pouco de amargura no coração, com certeza, conosco, porque não tiveram oportunidade. É uma pergunta bem rápida, Narciso. Esse aumento do salário mínimo, além da inflação, tem um peso considerável na folha de pagamento de vocês? Tem, sem dúvida.
sem dúvida. Claro que tem. Enorme, um impacto enorme. Haverá de ter todo um rearranjo para a gente conseguir se adaptar, né? Existe uma discussão aí que visa fazer com que esse salário novo ele passe a ter validade a partir do mês de maio do ano de 2016, mas ainda está em discussão, não sabemos se isso vai ocorrer. O que o Rodrigo estava colocando em relação ao enxugamento da máquina, a pôr em prática a teoria do Estado mínimo, o que eu fiz? Eu tive que, no último mês também, fazer a demissão de 30% de todos os comissionados. Foi ruim, porque nós tivemos que, de fato, existe também aquela visão muito feia do comissionado. Nem todo comissionado está lá apenas porque ele é um cargo político do prefeito que está ali para defender um apadrinhado. A gente tem aquelas pessoas que precisam realmente de estar na administração porque elas têm alguma capacidade técnica e que muitas vezes estão lá servindo. Tivemos problemas com isso. Foram 30%, mas a minha maior economia não foi aí. A maior medida não foi a demissão dos comissionados. Nós fizemos um estudo, uma auditoria na folha de salário de Porto Acre e descobrimos que após 12 anos o município tinha um prejuízo mensal de R$80 mil com gratificações absurdas que eram pagas para servidores. Isso significa a retirada, 100% dessas gratificações legais significa uma economia de R$80 mil por mês. E eu estou tendo problemas com isso demais. Ontem eu tive que ir à delegacia de polícia registrar um boletim de ocorrência. São ameaças de morte, enfim, ameaças que partem de todas as direções. E problemas políticos também, né? Muitos problemas políticos. Então, nessa hora, é o que se disse, eu participei de um encontro agora da Confederação Nacional dos Municípios, em Belém, onde os prefeitos do norte do Brasil se reuniram para fazer uma discussão, uma reflexão acerca desses problemas, desse enfrentamento, dessa questão. E lá ficou claro uma coisa: os municípios desse país, mais do que nunca, estão precisando de administradores e não de políticos. Agora tem que ser administrador. Administrar com recursos avultados é muito fácil. Agora, bom administrador a gente conhece na crise. Então essas medidas são muito impopulares. A gente sabe o quanto é difícil, as pessoas sequer se dirigem mais a gente quando você a exonera, quando você a retira. Não adianta tentar justificar que ela não vai entender nunca. Ela só vai achar que isso é ingratidão da parte do administrador. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Carlinhos, para os dois aqui agora. Vocês são prefeitos em primeiro mandato. Isso. Então vocês são da última safra de prefeitos que podem ainda gozam do direito da reeleição, né? Porque depois acaba. Pela experiência que vocês viveram neste primeiro mandato e as expectativas sombrias do que seria um segundo mandato, você concorre à reeleição e você concorre à reeleição? É a pergunta que eu faço. Meu primeiro? Bem, é muito complicado, viu? Você ser gestor público hoje, em tempos de crise, mais difícil ainda, são vários órgãos de controle também, ali você tem que ficar todo o tempo. Eu tenho uma premissa comigo que eu procuro estar o mais presente em todos os pagamentos possíveis, porque depois é a gente que vai responder, né? Independente se for o secretário X ou Y, é o prefeito que responde. No governo é diferente. O governo ele é blindado, os secretários que respondem. A presidenta ela é blindada, são os ministros que respondem. Agora o prefeito não tem blindado. Eu não sabia dessa, eu não tinha ciência dessa particularidade. Os prefeitos a gente responde de forma direta. Né? Quer dizer que se for em cana é o prefeito que vai? Porque eles já assinam junto com o secretário, né? Não tem, o secretário ele não pode pagar sozinho. Não pode. Pode até acontecer de você determinar, dar autonomia para ele pagar. Mas o que ele fizer, você responde. Claro. Entendeu? Porque constitucionalmente é assim que está. Então, diante de todos esses cenários, eu tô focado no objetivo de fechar o ano. Né? Eu quero fechar esse ano de 2014, 2015, que para mim foi um ano bastante atípico, né? E já estamos com perspectiva de um 2016 atípico também. E depois deixar para o ano que vem para a gente pensar com calma se vale a pena. Se vale continuar, ou então se vai ceder para outro nome para fazer um bom trabalho lá
no nosso município. O que eu não gostaria é que mudasse a forma de administrar Tarauacá. Porque nós tiramos o município da inadimplência, nós regularizamos... O seu município está adimplente? Adimplente. Regularizamos todos os tributos, né? Fizemos parcelamentos de uma série de dívidas que tinham acumulado trabalhista, né? Hoje nós fizemos concurso público, então estamos caminhando para um caminho de prosperidade. Só da educação, nós estamos com um investimento de 21 milhões, só na educação no município de Tarauacá, só de investimento, né? E no total chega a 50 milhões a quantidade de obras em execução no nosso município. Então era esse caminho que eu não gostaria que parasse, né? Custa muito para o gestor público hoje, ele sofre muito. Sofre quando a pessoa fica ali te pressionando por um espaço que você não pode oferecer. Sofre quando você quer fazer mais do que você está fazendo. Infelizmente as condições não estão sendo possíveis, mas também é gratificante quando você olha as coisas boas que você plantou e deixou, né? E é esse lado que é motivo. Prefeito Carlinhos, qual o significado de... São tantos impostos também que... Mas o Carlinhos ele não respondeu ainda. Responde a minha pergunta da candidatura. Ah, é verdade, a candidatura. Então, assim, primeiro, Narciso, eu sou contra a reeleição. Eu sou contra. Acredito que o mandato poderia ter pelo menos um ano a mais para você... 5 anos. 5 anos para você, de fato, ter uma garantia de uma certa continuidade de um programa de governo que é seu, porque você hoje chega administrando um plano, administrando um orçamento anual que é elaborado pelo gestor que antecedeu a você. Então você vai cumprir o que está determinado naquele orçamento. E você vai ter 3 anos para trabalhar com o seu orçamento, com o seu plano plurianual, que por sinal você vai deixar um ano dele lá para o seu sucessor. E aí, Narciso, diante dessa situação toda, isso é uma questão muito de fórum íntimo, né? Eu tinha um sonho muito grande de transformar, como qualquer um outro garoto, o Rodrigo também, eu tenho certeza, a gente ainda é um pouco jovem, como qualquer outro garoto que nasceu, que cresceu, que percorreu caminhos, estradas, frequentou as escolas do município, ouviu muito falar sobre o perfil das administrações municipais, a gente sonhou. Eu sonhei muito em poder fazer uma transformação social naquela cidade, naquele município. O Rodrigo falou algo. Quando você está com a intenção de chegar naquele lugar, é um ambiente fechado, você não tem informações, você tem uma ideia. Mas quando você senta na cadeira de prefeito, o primeiro mês é de você fazer as descobertas mais impactantes. Aí você começa a perceber que grandes sonhos passam a se transformar em decepções e mais tarde em pesadelos. É isso que acontece. E aí, diante de tudo isso, diante desse cenário, eu acho que essa safra de prefeitos atual foi a mais prejudicada de toda a história deste país. Eu também concordo. Né? Foi a mais prejudicada porque os julgamentos populares estão aí. Eu abri mão, renunciei, não é um ato de covardia, não me entendam. Eu sou contra a reeleição, acho desnecessário eu ir para esse enfrentamento, eu tenho que ter humildade para também dizer que eu gostaria muito que o projeto que está em curso em Porto Acre tivesse continuidade, mas não necessariamente que tem que ser por mim, que tivesse continuidade, que as medidas que nós estamos adotando para sanear aquele município, para dar um outro norte para aquele município, tivesse continuidade, mas que não fosse comigo, que fosse com uma pessoa que eu me transformarei, se ele assim me permitir, em um conselheiro para que o projeto ele tenha realmente continuidade, a gente tenha frutos. E aí, eu respondo, eu não sou candidato à reeleição, eu acho que eu dei a minha contribuição e confesso que a gente fica muito triste quando você vê tantos problemas. O prefeito é o gestor mais próximo do cidadão, ele está próximo da rua cheia de buracos, ele está próximo da rua sem iluminação, próximo do centro de saúde que falta alguns equipamentos, próximo das escolas, próximo de todo mundo, e é o mais próximo dos problemas e hoje está sendo o mais distante das condições de resolutividade desses problemas. É isso que está acontecendo. Eu me sinto marginalizado de certa forma. O prefeito, ele é culpado por tudo de ruim que acontece na sua cidade. Até se chover demais, até se... Já chegou casos até de que
houve separação do casal X, o prefeito é culpado. Mas alguns são mesmo. Alguns são. Porque os prefeitos mulherengos e tal. Mas, prefeito, é porque nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Tranquilo. E daqui a pouquinho nós voltamos, por favor, não saia daí.